Landim banca Tite no Flamengo até o fim do seu mandato. Não é culpa. Muitos dirigentes pedem a demissão do treinador, mas o presidente do Mengão já decretou que não vai fazer mudança. Cartola não quer trocar de técnico. Após a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores, Tite viu a pressão subir contra o seu trabalho no clube da Gávea. Muita gente pede sua saída do rubro-negro, mas nenhuma troca aconteceu. Porém, notícias do Flamengo dão conta de que o treinador poderia ser demitido em caso de tropeço contra o Atlético Paranaense, neste domingo 29, pelo Brasileirão da Série A, em jogo no Maracanã. Inclusive, a diretoria teria definido possíveis nomes para substituir o treinador em reunião emergencial na Gávea, como noticiou a página Bolave Flamengo. No entanto, Landim tem outros planos. O jornalista Vene Casagrande conversou com um membro do departamento de futebol do Flamengo e o presidente rubro-negro não quer trocar de técnico faltando 2 meses para o fim da sua gestão. Dirigente coloca parte da culpa no elenco. A maioria da diretoria do Mengão prefere a troca do comando técnico, mas o presidente do CRF vem bancando Adenor Bachi no cargo. O Cartola também vê culpa do elenco pelo momento ruim da equipe. Landim que segura o Tite, poucos apoiam a decisão. Ele é partidário da continuidade dos trabalhos. Foi assim com todos os treinadores. Como falta pouco mais de 2 meses para acabar a temporada e o seu mandato, Landim prefere acreditar no trabalho dessa comissão técnica, disse um membro da diretoria ao jornalista. Não é culpa exclusiva de Tite. O restante do grupo poderia dar uma resposta muito melhor. Salvo algum desastre no primeiro jogo contra o Corinthians, acho que Tite fica até o final do seu mandato, completou o dirigente, cujo nome não foi revelado, em conversa com Vene Casagrande. Apesar de estar fora da Libertadores, o rubro-negro segue vivo na Copa do Brasil e enfrenta o Corinthians na semifinal. O primeiro jogo acontece na primeira semana de outubro e Michael deve ser reforço. Com foco na semifinal da Copa do Brasil para tentar salvar o ano, Adenor Bachi deve poupar titulares neste fim de semana diante do Atlético. O meia Alcaraz pode receber chance entre os titulares. Gabigol será titular do Flamengo de Tite contra o Atlético PR. Depois de 2 meses, Gabriel Barbosa ganha nova chance com Tite e começa entre os 11 iniciais em jogo da Série A. Flamengo x Atlético PR. Pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2024, o Flamengo enfrenta o Atlético PR no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. A partida acontece antes do decisivo compromisso pela Copa do Brasil. Conforme informado pelo Bolave Flamengo, Tite deve optar por uma escalação alternativa contra o Furacão. Dessa forma, a possibilidade de Gabigol começar entre os titulares era real. Sem Carlinhos, que cumpre suspensão na rodada, Gabigol será titular no próximo jogo do Flamengo do Campeonato Brasileiro Série A, de acordo com o G. A princípio, Tite decidiu fazer 8 alterações em relação à equipe que entrou em campo contra o Peñarol. Gabigol é titular. Bruno Henrique, que se tornou a primeira opção para a posição de centroavante, será um dos poupados pelo treinador do Mengão. Essa é a oportunidade, após quase 2 meses, de Gabriel Barbosa nos 11 titulares. No Campeonato Brasileiro Série A 2024, o camisa 99 foi titular pela última vez contra o São Paulo, partida realizada ainda no começo de agosto. Naquela oportunidade, o rubro-negro perdeu pelo placar de 1-0. Ainda segundo G. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro de la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique estão entre os relacionados, mas Tite colocará todos no banco de reservas. A escalação do Flamengo possui os jogadores Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves, Plata e Gabigol. Uma novidade que agrada a torcida é Carlos Alcaraz, o reforço mais caro da história do Clube de Regatas do Flamengo. Contra o Peñarol, o meio-campista não entrou em campo, fato que a torcida não entendeu. Tite pode ter a pior sequência do Flamengo da era Landim contra o Atlético. Caso não vença o Atlético PR neste domingo 29, o Flamengo vai chegar perto de recorde de Muricy Ramalho. Tá difícil. Eliminado da Libertadores na última semana para o Peñarol, o Flamengo vive um momento nada legal dentro de campo. Mas como tudo que está ruim pode piorar, a partida deste domingo 29 pode trazer uma sequência desagradável. Caso o Flamengo não consiga vencer o time paranaense no Maracanã, às 20 horas, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro vai chegar a 5 jogos sem vencer na temporada. Isso não acontece desde 2016.
De lá para cá, o Flamengo nunca havia ficado tanto tempo sem vencer. E não apenas no Brasileirão, mas também contando os jogos da Libertadores. Se o time de Tite não conseguir a vitória, será a pior sequência da era Rodolfo Landim, de 2019 a 2024. Momento ruim. Na última quinta, 26, o Flamengo empatou em 0-0 com o Peñarol, em Montevidéu. O resultado resultou na eliminação nas quartas da Libertadores e muitos protestos, inclusive para o jogo contra o Atlético PR. Antes desse confronto, o Flamengo havia perdido pro Grêmio e na última semana, perdeu para o Peñarol no Maracanã. Na outra rodada, em clássico contra o Vasco, o rubro-negro ficou no 1-1. Caso não vença neste final de semana, o Fla irá ficar perto de igualar a época em que Muricy Ramalho comandou o time, em 2016. Na época, o time ficou sem vencer por 6 partidas, somando empates e derrotas na Copa do Brasil e Brasileirão. Na quarta colocação, com 45 pontos, o Flamengo vai precisar remar para evitar a pior sequência dos últimos 8 anos. E como uma mera coincidência, o adversário será o Atlético PR, no qual vem fazendo jogos frequentemente nos últimos anos. Casagrande surpreende e crava que Tite pedirá demissão do Flamengo. Ele foge. Comentarista vê técnico rubro-negro pressionado às vésperas de duelo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Notícias do Flamengo. O sonho do Tetra na Copa Libertadores da América foi adiado. Na última quinta-feira, 26, o Flamengo ficou no 0-0 com o Peñarol Uru e deu adeus à competição continental, ainda nas quartas de final. A derrota no duelo de ida no Maracanã acabou custando a classificação do mais querido. Agora, o foco volta para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo 29, o Mengão encara o Atlético PR no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada da competição. Conforme antecipado pelo Bolavik Flamengo, Gabigol deve ser titular no ataque rubro-negro. O técnico Tite está com a corda no pescoço após a queda na Libertadores. Duramente criticado pela nação, há expectativa por parte do presidente Rodolfo Landim, que o treinador vai cumprir seu contrato e permanecer até o fim de 2024. Contudo, a situação pode ficar insustentável para Tite caso uma nova eliminação surja no caminho do Flamengo. A equipe enfrenta o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e pinta como a última esperança de título do rubro-negro este ano. Casagrande faz previsão. Durante o programa Fim de Papo do portal UOL Sport, o comentarista Walter Casagrande opinou sobre o momento vivido por Tite no Flamengo. O comunicador fez duras críticas ao técnico e afirmou que ele não quis enfrentar o Corinthians, seu antigo clube, no ano passado. Casagrande acredita que Tite pode não aguentar a pressão e até mesmo, em um cenário mais radical, pedir demissão antes mesmo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. No ano passado, quando Tite assumiu, ele não quis iniciar lá no jogo na Neoquímica Arena. Ele assumiu um jogo depois. Agora, se ele for para a Arena, vai ser para decidir uma vaga e a vida dele. Ele foi outro dia e perdeu por 1-0. Era um jogo importante para o Corinthians, que estava muito mal. Agora, ou ele se classifica e elimina o Corinthians ou ele é eliminado, citou Casão. Ele tem possibilidade de ser demitido na Neoquímica Arena se for desclassificado pelo Corinthians. Eu não duvido muito que ele possa pedir demissão antes desses jogos acontecerem ou entre um e outro, porque o Tite não é um cara de personalidade, ele foge. O caldeirão do Tite está fervendo, acrescentou. O Flamengo precisa contratar um técnico com carta branca para reformular o elenco. Não adianta continuar com todo o elenco que são 2 anos seguidos praticamente que a coisa não anda. Tem que chamar um técnico para reformular, concluiu. Sérgio Conceição e Luiz Castro são opções para dirigir o Flamengo após período com Felipe Luiz. Treinadores portugueses surgiram como possibilidade pelo fato de Tite ser demitido e Felipe Luiz ser interino. Os torcedores do rubro-negro carioca acordaram com uma verdadeira bomba nesta segunda-feira 30. Isso porque Tite não é mais o técnico de sua equipe, como repercutiu o Bolavik Flamengo. A decisão aconteceu mesmo após a vitória sobre o Atlético PR, no último domingo 29, por 1-0. Muitos acreditavam que a diretoria iria esperar até a definição da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Além de oficializar a demissão, notícias do Flamengo informaram que a direção flamenguista optou por encerrar o trabalho e já anunciou Felipe Luiz de maneira interina. Aliás, o ex-jogador tem um estilo de jogo característico e pode promover mudanças significativas em relação à filosofia que Tite vinha implementando no mais querido, atualmente. Futuro do Fla. Portugueses são possibilidades? No entanto, é sabido que Felipe Luiz assume o cargo de maneira interina, a não ser que algo mude durante o caminho.
Não se sabe quanto tempo no cargo ele ficaria, mas existe a possibilidade de ir até dezembro. Com isso, o nome de 2 portugueses podem acabar ganhando força. Trata-se de Sérgio Conceição e Luís Castro. Ambos estão livres no mercado após deixarem Porto, de Portugal, e Al Nassr, da Arábia Saudita, recentemente. Não há nenhuma negociação encaminhada com nenhum deles. Porém, eles podem ser alternativas e muitos flamenguistas já demonstraram simpatia com a possibilidade de um deles chegar. A decisão do time do Rio de Janeiro surpreendeu exatamente por ser dias antes do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. As duas equipes se enfrentam no Maracanã, neste quarta-feira 2. Esperava-se que se a diretoria fosse demitir Tite, isso aconteceria após a eliminação na Libertadores e não depois de enfrentar o Atlético PR. Agora Felipe Luiz terá a missão de tentar levar o Mengão à decisão do torneio nacional.